Olá, meus amigos, meus irmãos da Sociedade Espírita Vinha de Luz de Gravataí e demais companheiros que nos assistem nesse momento pela live que a instituição está realizando e nos convocou para a palestra desta ocasião. Que possamos, portanto, abrir os nossos corações e a nossa inteligência, a fim de que os benfeitores espirituais possam nos envolver nas suas vibrações de paz e luz e que possamos, durante esses momentos, estudarmos a doutrina espírita e refletirmos sobre a nossa passagem pela Terra. Meus amigos, meus irmãos, nesses tempos de pandemia, a humanidade terrestre fica temerosa, afoita, ansiosa, sem saber o que vai acontecer ali na frente. É importante perceber que este episódio da Covid-19, essa doença destruidora transmitida pelo novo coronavírus, ela vem trazer uma lição para a humanidade. Nós, espíritas, que temos a convicção de que há outras moradas na casa do nosso Pai e, portanto, vidas em outros planetas, em mundos melhores, em mundos iguais ao nosso no nível moral e, inclusive, vida em mundos inferiores, nós sabemos que estamos passando pelo processo de transição planetária, onde a nossa Terra, que hoje é classificada como mundo de expiações e provas, logo ali na frente deverá avançar para o novo estágio evolutivo, mais acima, que será o mundo de regeneração. E a pandemia vem no tempo certo fazer a humanidade refletir, fazer a sociedade terrena mudar de hábitos. Tenho dito que essa pandemia nos impõe um processo psicopedagógico, onde necessariamente os bons alunos serão testados e aprovados para avançar de nível, avançar de ano escolar. Sim, porque a nossa jornada na Terra, uma reencarnação, equivale a um ano escolar na vida do espírito que é imortal. Mas nós já andamos há muitos séculos, há muitos milênios matriculados nesse planeta e nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas para que a gente possa avançar para outros níveis de aprendizado. E neste momento, a pandemia vem fazer cumprir a premissa do Cristo quando nos ensina da necessidade de separar o joio do trigo. E este é o momento oportuno para que esse processo aconteça naturalmente. Daí a importância da gente se perguntar: o que eu estou fazendo durante a pandemia? O que eu estou aprendendo com esse processo de isolamento social? O que a doutrina espírita tem a nos ensinar? O que nós aprendemos em nossas casas espíritas durante esse longo período em que ela estava de portas abertas e nós éramos seus fiéis seguidores e frequentadores? E hoje eu tenho ouvido de muitas pessoas uma queixa. E agora que não tem casa espírita, como é que eu vou me virar? E na hora da dificuldade, na hora da dor, da angústia, o que eu faço se não tem a casa espírita aonde eu correr e pedir socorro? E eu tenho respondido, meus amigos e meus irmãos, da seguinte forma: será que a gente aprendeu verdadeiramente as lições que a doutrina espírita nos oferece? Será que nós entendemos verdadeiramente o papel da casa espírita? E será que nós não temos condições ainda de começar a colocar em prática o nosso aprendizado? Alguns dirão: ah, mas eu estou na casa espírita há pouco tempo.
E o que é o pouco tempo? Bom, se eu vou comparar com o Luiz Alberto, quanto tempo eu estou dentro da casa espírita trabalhando, com outras pessoas que vão dizer, eu estou há pouco tempo, estou 1 ano, 2 anos na casa espírita, e eu estou na casa espírita há mais de 30 anos, então a pessoa poderá dizer que está há pouco tempo na casa espírita. Por outro lado, quando a gente pega uma fala de Emmanuel, ele vai dizer, a pessoa que tomar o contato com o Evangelho de Jesus por 4 vezes nunca mais poderá ser a mesma pessoa. Isso significa frequentar a casa espírita 1 mês assiduamente, 1 vez por semana. Então, meus amigos, é hora da gente colocar em prática o que a gente aprendeu na casa espírita. Para esse encontro, para esse momento abençoado de estudos da doutrina, os nossos irmãos organizadores da casa pediram que a gente abordasse um tema em torno da tarefa da casa espírita e da própria doutrina espírita em torno do consolar e esclarecer. Porque esses são um dos objetivos principais do espiritismo em nossas vidas. Porque nós entendemos que o espiritismo muito bem cumpre a promessa do Cristo sobre o Consolador. Quando ele fala, um dia eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que deverá permanecer entre vós para sempre. Eis que eu não vos abandonarei, e por isso eu vou pedir ao meu Pai. Ora, meus irmãos, quando falamos em consolo através da religião, a gente observa que a proposta da doutrina espírita é eminentemente consoladora. Consoladora em todos os sentidos e por todos os aspectos, mas com destaque para a perda de entes queridos. Porque me parece que a maior dor do mundo é a separação efetiva através do fenômeno biológico da morte dos nossos seres mais caros. Pais, irmãos, filhos, aquelas pessoas que fazem parte dos nossos laços de afeto com sentimento mais profundo. E quando essas pessoas partem de nossas vidas para retornar à pátria de origem na espiritualidade, fica um coração e uma família dilacerada pela saudade, pela falta, pela ausência do seu ente querido. E embora todas as religiões tragam uma mensagem de consolo para essas pessoas que se sentem fragilizadas com a ausência do seu ente, a doutrina espírita, por excelência, é aquela que mais consola, na medida em que nos ensina que nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. A vida terrena é uma experiência escolar. Nós somos alunos da vida, alunos da reencarnação. Estamos aqui de passagem para fazer um aprendizado, para evoluirmos e colaborarmos na evolução das pessoas que nos cercam. A doutrina espírita também nos ensina que neste mundo terra a terra tudo é passageiro, nada nos pertence e ninguém é de ninguém. Efetivamente, seria lógico a gente perder algo que nos pertencesse. Mas os entes queridos não nos pertencem, inclusive os nossos próprios filhos não são verdadeiramente nossos filhos. Costumo dizer que o corpo dos nossos filhos é filho do nosso corpo, mas a alma do nosso filho não é filha da nossa alma. Somos todos pais e filhos, irmãos, somos todos filhos de Deus. Por isso, em última instância, somos todos irmãos. E esses companheiros são chamados a compartilhar a reencarnação conosco por um período relativamente curto e pré-estabelecido. E quando é hora de partir, vão na frente aqueles que estão programados para ir na frente. E mais cedo ou mais tarde nós vamos seguir também a jornada para o lado de lá da fronteira da vida material. A doutrina espírita também nos ensina que, apesar da morte biológica e o processo da desencarnação, esses entes queridos nunca se separam verdadeiramente de nós. Não apenas pelos laços de afeto, pelos laços de amor,
mas porque também nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com eles periodicamente, às vezes, para não dizer frequentemente. O primeiro processo é que mesmo da pátria espiritual eles conseguem nos visualizar, conseguem acompanhar a nossa dor, a nossa saudade e a nossa sinceridade nos sentimentos que a gente demonstrava enquanto estávamos juntos na vida física. Isso quer dizer que é possível também que eles consigam ver a nossa falsidade que a gente mascarava enquanto estavam com eles. Então, se eles nos veem da espiritualidade, de uma certa forma, nos consola saber que eles não perderam o contato definitivo conosco. E de nossa parte também, meus amigos e meus irmãos, durante o desligamento do corpo, pela emancipação da alma durante o sono, a gente pode, se tiver merecimento e os nossos irmãos já tiverem permissão do mundo maior, a gente pode se encontrar com eles na espiritualidade. Não é por acaso que muitas vezes nós que sofremos a dor da perda, deitamos muito desesperados, desesperançados e com a saudade imensa dos nossos entes queridos. Vamos para o sono da noite e acordamos de manhã noutra condição. Parece que reconfortados, às vezes até lembramos de sonhos, e às vezes são sonhos espirituais, onde nós tivemos contato franco e direto com os nossos entes queridos que já partiram para a espiritualidade. Isso nos dá um consolo. E então a doutrina é consoladora por vários motivos, mas esse se destaca, porque o consolo da saudade, da perda de um ente querido, ele não pode ser mais efetivo do que a notícia de que eles não morreram definitivamente. O corpo apenas morreu. Isso sem falar do fenômeno da mediunidade, onde muitas vezes os nossos entes queridos conseguem mandar para nós mensagens através da psicografia, que é um tipo de mediunidade estudada pela doutrina espírita. E isso reconforta, por exemplo, a alma de uma mãe que às vezes perde a vontade de viver porque o filho partiu. E a doutrina espírita, por excelência, consola esse coração, renovando as esperanças dessa mãe e também dando a certeza que mais cedo ou mais tarde aqueles que se amam nos encontraremos na pátria espiritual. Mas o Espiritismo também é uma doutrina de esclarecimento. Consola num primeiro momento e logo em seguida esclarece. O que o Espiritismo nos esclarece? Nos esclarece, com base nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, que a cada um será dado conforme as suas obras e que nós não vamos colher aquilo que não plantamos. Às vezes a nossa vida é eminentemente atribulada, atrapalhada, cheia de dificuldades. E nós, espíritas em especial, muitas vezes queremos colocar essas dificuldades do dia a dia como karma, como resgate de erros do passado. Às vezes, sim, mas na maioria das vezes a gente se atrapalha ali na frente porque a gente fez as coisas de maneira equivocada ali atrás. Quando eu falo ali na frente, pode colocar um mês na frente. Quando eu falo ali atrás, pode colocar um mês passado, onde a gente tratou mal uma pessoa, deixou de pagar uma conta, não cuidamos da nossa saúde. E assim por diante, às vezes não demora muito tempo para que o castigo, para que o resgate, para que a correção de rumos nos visite a alma, para que a gente possa alinhar de novo nos objetivos mais nobres da nossa existência corporal. Então a doutrina espírita, ela é consoladora, mas é também esclarecedora. A doutrina espírita é também a oportunidade de um processo de educação.
educação espiritual, educação do espírito, onde aos poucos a gente vai entendendo os verdadeiros objetivos da reencarnação. E vamos dessa forma aprendendo aquilo que nos ajuda e aquilo que nos atrapalha. E desta forma vamos também separando o joio do trigo. Em tempos de pandemia, como estamos precisando desta reeducação? Nesse tempo de isolamento social, de convivência familiar principalmente, onde pais e filhos, cônjuges e irmãos são meio que forçados a permanecerem por mais tempo convivendo dentro da casa, porque as escolas estão fechadas e o turno de trabalho mudou e tem o teletrabalho, o home office, onde as famílias estão ficando mais juntas por mais tempo dentro de casa. É um grande desafio. A convivência familiar é um dos maiores desafios da nossa existência. E é tempo da gente aprender. Geralmente a gente vai conviver em família quando a gente se aposenta. E geralmente também os filhos já foram para a vida, é só o casal que vai conviver. E frequentemente se estranham porque não se conhecem. Porque um chega e o outro sai, o outro sai e o outro chega para trabalhar. E aí se atravessa uma vida de 20, 30, 40 anos assim. Quando se aposenta, se estranham e muitas vezes a relação conjugal fica bem comprometida. Mas nesse momento de pandemia, nós estamos tendo uma nova lição, um novo laboratório de oportunidade de conviver em família verdadeiramente. Pais, filhos e todos os integrantes da família. É tempo de exercitar a paciência. É tempo de exercitar a resignação. O altruísmo combatendo o egoísmo. A simplicidade e a humildade combatendo o orgulho. Então, vamos aproveitar esse processo pedagógico que a pandemia está nos oferecendo, está nos oportunizando, para que logo ali, depois, quando surgir a vacina e a gente voltar a uma vida razoavelmente normal, a gente possa também ser razoavelmente outra pessoa, para melhor, um espírito mais nobre, mais consciente, mais comprometido, mais solidário, mais sociável, mais paciente, mais pacífico. É esta a proposta. É este o objetivo da vida na Terra. Independente de religião, todas pregam o bem, todas nos ensinam o perdão, a indulgência, a caridade, a humildade. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro seguro, é o nosso guia de seguir pelas estradas da vida sem medo de errar. Segura na mão de Deus, segura na mão do Cristo e segura na mão daqueles que te cercam também, porque o nosso Pai Maior e o próprio Mestre Jesus, eles falam conosco, eles intervêm em nossas existências, eles atuam mais do que a gente possa imaginar no dia a dia, até das coisas mais simples da nossa existência. Entretanto, eles não vêm ter conosco na nossa vida profissional, social, doméstica e familiar. A bem da verdade, os seus prepostos, ministros siderais, em alta escala, e na sequência, os benfeitores espirituais que nos acompanham no dia a dia, nas nossas simplicidades mais comuns, como a segurança no trânsito, a prevenção de um acidente, a intervenção clínica nas mãos de um médico, de um psicólogo, de uma pessoa que vai nos acolher, que vai nos orientar, que vai nos atender numa emergência hospitalar. É assim que Deus atua em nossas vidas, através de outras pessoas. Então, essa fala segura na mão de Deus, ela é simbólica, porque Deus está no outro e a gente tem que segurar na mão do outro. Quando estamos fragilizados, quando estamos inseguros, quando estamos com medo, seguramos na mão daqueles que estão mais seguros, mais fortalecidos e estão em condições de nos alcançar o auxílio. Mas, meus irmãos, não nos esqueçamos
daqueles que vêm atrás de nós, também pedindo um aconchego, pedindo um apoio, pedindo um consolo, um esclarecimento, uma orientação, ou seja, estendendo a mão para que alguém segure. E nós não devemos ser egoístas e só olhar para frente, temos que olhar para trás. Tem muitas pessoas que dariam tudo para estar no nosso lugar. E essas pessoas muitas vezes se tornam invisíveis na vida social. E por isso a pandemia está nos chamando a esse processo de união social, de solidariedade, para que a gente possa evoluir através da caridade, através do amparo, do auxílio, do amor ao próximo. O que nós estamos fazendo? Estamos apenas computando os mortos, aqueles que estão partindo através da doença? Estamos morrendo de medo, de pavor de ver o sistema hospitalar estrangulado, sem leitos para as pessoas que adoecem? Estamos exagerando no processo de higiene a ponto de nos tornarmos frios e indiferentes? O isolamento social e a higienização para a prevenção do coronavírus, ela não deve atingir a nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso olhar, o nosso afeto, o nosso calor humano. Prevenir, sim. Se cuidar, sim. Se isolar socialmente, sim. Mas não se blindar, esfriar o coração e deixar que a indiferença tome conta da nossa alma a ponto da gente não atender uma pessoa necessitada com medo de se contaminar. Nós não vamos nos expor porque isso seria uma irresponsabilidade. Mas é interessante refletir uma fala da Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela: Madre, a senhora trata as feridas dos leprosos da Índia e a senhora não tem medo de se contaminar? E ela respondeu assim: meu filho, se não contaminar não é amor. Então que a gente permita que o amor nos contamine, nos prevenindo do coronavírus, levando uma marmita, fazendo uma comida, levando um agasalho, passando uma palavra, uma mensagem, aquelas pessoas que estão mais fragilizadas ainda durante a pandemia. Nós que temos razoavelmente uma condição socioeconômica melhor, privilegiada, com dignidade, que não falta as coisas. Ainda hoje, quando eu acordava, eu dizia: obrigado, Senhor, pela noite de sono reparador, com uma cama confortável e quentinha e com uma casa que me protege. E muitas pessoas não têm essa cama quentinha e essa casa que protege. E logo depois eu agradeci ainda pelo café que eu tinha na mesa e o pão bem novinho que eu poderia degustar. Nem todas as pessoas têm isso. Então que a gente possa despertar esse sentimento de solidariedade, que a gente possa acalmar o coração, que a gente possa embarcar na proposta do Cristo Consolador quando ensina: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Que a gente possa serenar o nosso coração, que a gente possa fortalecer a nossa fé. Vivemos dias de tempestade, dias de angústia, de muita ansiedade e medo. Mas esta é a hora do teste. Esse é o momento de ver o quanto vale a nossa fé. Será que ela vale uma semente de abacate ou um grão de mostardas? Vejamos que não é quantitativo que se mede a fé, mas é qualitativo. E por isso Jesus simbolizou numa das menores sementes da natureza, que é a semente de mostardas, a importância da fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostardas, poderei mover montanhas, ensinou Jesus. E a montanha que nós estamos nesse momento tendo que viver, tendo que mover, é a montanha da pandemia, da dificuldade, do medo, do desemprego, da economia ameaçada, dos leitos hospitalares, do contágio, da contaminação, do estresse das pessoas que ficam isoladas e ficam estressadas. Então esses são os desafios simbolizados na montanha das quais falou Jesus. Vamos fazer a nossa parte. Vamos conviver em harmonia com as pessoas. Vamos nos esclarecermos e esclarecer as pessoas.
Vamos substituir razoavelmente o papel da casa espírita nesse momento. A casa espírita não está aberta, então nós vamos conversar com as pessoas. Vamos mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Vamos postar uma mensagem edificante nas redes sociais. Vamos participar dessas lives, dessas palestras que a gente tem feito pela rede social e que tanto tem ajudado as pessoas dentro dos seus próprios lares. Alguma coisa sim a gente pode fazer, mas a gente tem que avançar, tem que evoluir. A pandemia vai passar, como Chico Xavier já ensinava, tudo passa, mas o que não pode passar é a oportunidade do aprendizado. Quando a pandemia passar, teremos a obrigação de sermos outras pessoas. Pessoas renovadas, mais conscientes, despertando o anjo que mora dentro de nós. Nós fomos criados imperfeitos, entretanto, Deus colocou dentro de nós a perfectibilidade. É tempo de despertar. Temos a possibilidade de despertar pelo amor ou pela dor. Nesse momento, a dor está ganhando terreno, principalmente pelo patrocínio dessa pandemia. Falo patrocínio porque é uma aula de graça para que a gente possa aprender a sermos espíritos melhores, pessoas melhores. Mas que a gente possa também fazer esse processo doloroso de doença, a gente possa encontrar o amor. Porque a gente pode perceber que no meio da dificuldade, no meio do caos, sempre tem alguma coisa positiva que a gente pode tirar, que a gente pode aprender. E esta é a ideia, essa é a proposta da espiritualidade, quando permite que essa doença alcance a humanidade de ponta a ponta no planeta, para que a humanidade terrestre possa amolecer o coração, enternecer a alma, evoluir, aumentar a nossa capacidade de acolher o outro, de proteger o outro, de auxiliar o outro, para que a gente possa também aprender a se amar. É um processo de mão dupla. Conhece-te a ti mesmo para conhecer o outro. Conhece bastante o outro para te conhecer a ti mesmo também. Ama o próximo como tu te ama, mas é importante amar o próximo para te despertar a potencialidade de amor que está dentro de ti. Esta é a ideia, esta é a mensagem. Meus irmãos do Vinha de Luz de Gravataí e outros irmãos que nos acompanham através dessa live. Para encerrar a nossa palestra nesta oportunidade, vou contar uma história para que a gente possa refletir. É a história que propõe uma revisão dos nossos valores. Conta-se que Alexandre Magno, o Grande, imperador da Macedônia, ele viveu 360 anos antes de Cristo. Era um grande guerreiro, chefe general de exércitos, conquistava territórios, mas jamais humilhava ou destratava os seus prisioneiros de guerra. Até porque naquela época a ideia era tomar territórios, mas desde sempre a guerra no tempo da humanidade, ela teve um código de ética no sentido de tomar o território e não tomar as pessoas. Muitas vezes a guerra é confundida como uma guerra pessoal e às vezes é uma guerra política. E naquele tempo em que a sociedade humana ainda estava se organizando, na estruturação geopolítica, essas guerras aconteciam com mais frequência. E de uma certa forma até era aceito isso dentro da sociedade terrena, o que é inadmissível para os dias atuais. Mas então Alexandre o Grande conta a história que ele era temido e respeitado, mas ele também respeitava os seus adversários de guerra. Tinha uma conduta ilibada no aspecto moral e ético com as pessoas com quem ele compartilhava a vida. Aos 32 anos de idade, Alexandre ficou muito doente. Já no seu leito de morte, moribundo, depois de todas as possibilidades da medicina e dos recursos disponíveis para a época, todos percebiam que ele estava definhando, estava no fim da vida. E ele também. Então mandou chamar os seus 3 generais mais importantes do seu exército, do seu império.
e disse a eles: eu estou morrendo e quero fazer os meus 3 últimos pedidos. E os seus subordinados responderam: chefe, o seu pedido é uma ordem, pode falar. E ele disse: anotem. Primeiro, quando eu morrer, eu quero só médicos carregando o meu caixão. De preferência, os mais especializados de Atenas. Segundo pedido, quando eu seguir o cortejo para me enterrarem, eu quero que da capela mortuária até a cova sejam espalhados pelo caminho os meus tesouros mais valiosos. E por último, eu desejo que o cortejo siga com a tampa do caixão aberta e os meus braços para fora do caixão. Então os generais anotaram e perguntaram: com certeza nós vamos cumprir a sua ordem, mas nós podemos entender por que isso? E o Alexandre concluiu dizendo: primeiro, eu quero que fique na história esta mensagem para a medicina, que eles podem muito, e na medida que a ciência e a tecnologia avança, eles podem muito mais, mas eles não podem tudo. Porque eu tenho todo o poder e todo o dinheiro, e os melhores médicos de Atenas não conseguiram me curar. Porque acima deles tem o grande médico dos médicos, que é Deus, o nosso Criador. Segundo, eu quero que as pessoas saibam na posteridade que trabalhando honestamente, se organizando, a gente pode conquistar grandes tesouros na terra. Mas é bom lembrar que o dia da nossa partida, os nossos tesouros ficam todos espalhados aqui na terra. A gente não leva nada. Por último, na medida que o caixão for seguir de tampa aberta e meus braços para fora, eu quero deixar a reflexão de que quando a gente chega na vida, chega de mãos vazias, e quando volta para casa, volta de novo de mãos vazias. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração, muita paz, meus irmãos.